Bom dia a todos. Nessa aula a gente vai debater um pouco sobre o texto da página 145, que tem por título A acidificação dos oceanos exterminou vida marinha. O texto ele faz uma comparação entre as atividades vulcânicas que aconteceram há 252 milhões de anos e os dias atuais. Mas antes da gente entrar mais a fundo no texto, vamos definir o que é acidificação oceânica. A acidificação oceânica ela é uma designação dada à diminuição do pH nos oceanos, significando assim o aumento da acidez, que é causada pelo acúmulo de CO2 na atmosfera, CO2 esse que vai ser absorvido 25% pelos oceanos, causando assim a alteração do equilíbrio químico da mesma. Definido o que é acidificação oceânica, vamos falar agora sobre o período. Vai relatar que uma das principais causas para o fim do período permiano foi a acidificação oceânica, provocada pela intensificação da atividade vulcânica, reduzindo assim em mais de 90% a vida marinha e 2/3 a vida terrestre. Mas como isso aconteceu? Os oceanos, eles absorvem grande quantidade de dióxido de carbono a partir dessas liberações nas atividades vulcânicas, tornando assim a água mais ácida e menos habitável para formas de vida mais frágeis. Só que os oceanos eles absorveram uma quantidade de carbono semelhante à de hoje. Porém, isso foi um período que persistiu ao longo de 10.000 anos. Estudos feitos em escavações nos Emirados Árabes Unidos. Agora, para a gente fixar melhor esse assunto na nossa cabeça, vamos responder as 3 questões que são propostas pelo livro. Questão 1. De acordo com o texto, cientistas identificaram sinais de que a atividade vulcânica ocorrida há milhões de anos teria provocado o aumento da temperatura global e a acidificação dos oceanos. Explique a relação entre a atividade vulcânica e as consequências apontadas no texto. Como eu já disse, a intensa atividade vulcânica provocou uma liberação intensa de CO2, que foi absorvida pelos oceanos, tornando assim as águas ácidas e inabitáveis para formas de vida mais frágeis, provocando a extinção de 90% da vida marinha e 2/3 da vida terrestre. É essa a relação. Questão 2. Equacione o processo de dissolução do dióxido de carbono em água e explique a influência desse processo no pH da água do mar. Vamos usar para melhor entendimento. O gás carbônico, quando ele é dissolvido em água, ele tem como produto o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele tem características de ser um ácido instável. E um ácido instável, ele tem a liberação de íons de hidrogênio, Ou seja, ele vai produzir o bicarbonato e um íon de hidrogênio. Mas o bicarbonato, ele tem característica de ser um ácido instável. Ou seja, ele também vai liberar íon de hidrogênio e vai produzir o carbonato. Ou seja, imagina essa reação acontecendo por 10.000 anos de forma intensa. Enquanto as águas dos oceanos ficaram ácidas, já que a liberação de H+ é uma característica de substâncias ácidas. Ou seja, essa é a nossa reação de dissolução do CO2 em água. 3. Porque o autor fez um alerta para a situação atual da Terra e relaciona o nosso presente com as atividades vulcânicas ocorridas há 252 milhões de anos. Porque, considerando que atualmente já está acontecendo um aumento na acidez dos oceanos, resultado das emissões humanas, ele quer fazer uma relação entre as emissões humanas e as emissões de carbono
provenientes das atividades vulcânicas ocorridas há 252 milhões de anos. Ou seja, ele hipoteticamente diz que o fenômeno de extinção em massa pode acontecer novamente se a gente não tomar cuidado com as nossas ações e com essa acidificação intensa da água. E é essa a resposta dessa questão. Eu agradeço pela atenção de vocês e eu peço desculpa pelos barulhos de fundo, cachorro latindo ou alguém falando, é porque aqui em casa realmente as pessoas não são calmas, e os meus cachorros muito menos. E é isso, eu agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida pode perguntar que eu estou disponível para responder.